Hoje é dia de limpeza no meu PC e eu achei que seria legal dar algumas dicas para vocês de como que você pode cuidar melhor da sua máquina em casa e sem precisar chamar um técnico só para isso. Pega essas dicas aí que são bem importantes na hora da manutenção do seu PC. Primeiro de tudo, tenha boas ferramentas. E quando eu falo boas ferramentas, eu não quero dizer que elas sejam necessariamente caras, mas quanto mais específica for a sua ferramenta, melhor ela vai executar o trabalho. Por exemplo, uma coisa que eu não fico sem nunca mais são aquelas chaves com ponta imantada. Porque durante a montagem, se um parafusinho assim cair ali no meio do gabinete, fica muito mais fácil de pegar sem eu ter que meter a mão ali, tocar, esbarrar num capacitor, esbarrar diretamente nas peças, causar um acidente ou até mesmo um curto. As ferramentas que eu gosto de usar para limpeza e manutenção no meu PC são principalmente essas chaves imantadas, que é o que eu preciso para desmontar as coisas e montar de novo, um soprador e aspirador, que é excelente para tirar a poeira que está mais solta assim pelo ambiente do gabinete. Se você não tiver um desses, você pode comprar pelo link que eu deixo na descrição e no comentário fixado logo aqui embaixo. Ou você pode usar aquele pincel de maquiagem velho aí da sua irmã. Eu também gosto de usar alguma fonte de luz, de preferência imantada. Para esses casos, eu tenho uma lanterninha com imã que eu sempre carrego comigo na mochila, no bolso, ou o próprio Luxio P200 que vocês estão vendo aqui atrás, que além dele servir aqui para os meus vídeos, ele é muito útil nesse caso também. Tem uma outra coisa que não é exatamente uma ferramenta, mas ela é essencial, que é o álcool isopropílico. Esse álcool você acha tranquilamente em lojas de eletrônicos ou no Mercado Livre. Vou deixar o link para vocês também para ficar fácil. E o álcool isopropílico ele é ideal para trabalhar com eletrônicos porque ele tem uma secagem ultra rápida. E para trabalhar bem com esse álcool, você pode usar papel higiênico ou papel toalha para tirar as sujeiras mais difíceis, como aquelas que ficam agarradas no cooler ali geralmente. Eu gosto de usar também essa escovinha do Batman aqui, que é puro preparo. E a segunda dica que eu tenho para você é: fotografe ou filme tudo o que você está desmontando. Se você não tem muita experiência ou é só um abusado aí querendo limpar o PC sem entender nada de hardware, é natural que você não guarde de cabeça o local original das peças, isso é super normal. Mas ainda assim, é melhor a gente não subestimar a nossa capacidade de fazer cagada. E eu te digo mais, às vezes nem compensa retirar a peça para fazer limpeza. Então, se tá tudo funcionando direitinho, em time que tá ganhando a gente não mexe, e em peça que tá funcionando a gente não tem que mexer também. Deixa isso aí quieto. E agora que a gente já tá com as ferramentas e tudo preparado, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça para esse momento. Muito importante. Quanto mais frio, maior a vida útil do PC e das peças. E para seguir esse pensamento, a gente precisa primeiramente verificar se os coolers estão instalados na posição correta. É importante lembrar que é necessário um fluxo de ar consistente, uma boa entrada de ar frio e um bom escape de ar quente. Alguns coolers têm até uma setinha ali na parte plástica dele para mostrar a direção para que ele sopra o ar. Então fica de olho nisso aí também. É importante verificar se a sua organização dos cabos, né, o cable management, ele tá correto, para não ficar muito bagunçado e deixar o ar correr livre pelo gabinete. E além disso, né, deixar o PC e o setup no geral bem mais bonito e bem mais organizado também. E nosso foco principal aqui na limpeza é evitar o acúmulo de poeira que deixa os coolers mais travados, pesados e não permite o funcionamento ideal deles. Para tirar a poeira mais superficial, eu uso o soprador, mas sempre segurando as hélices para não transformar o seu cooler num dínamo e mandar energia de volta para sua placa, que isso faz um estrago imenso. Para você que não tá ligado, o dínamo ele é um gerador de energia por movimento, tipo aquelas rodas que ficam nos rios ou aqueles carregadores por alavanca. Se você girar seus coolers com a sua mão mesmo, eles podem gerar uma corrente reversa que volta para a placa e, dependendo da placa, pode destruir tudo. Se você tiver com medo de fazer besteira, pode usar um pincel de maquiagem que funciona muito bem também. Só vai exigir um pouco mais de paciência e ainda assim, sempre segurando as hélices. Quando você for lidar com poeira, tenta usar uma máscara e alguma proteção para os olhos também. Não seja louco, não. Eu vou contar uma história rapidinha para vocês aqui. A minha esposa, ela trabalhava como arquivista. Verificava aqueles documentos antigos, livros e tudo mais. E teve um dia que ela foi abrir um desses livros de documento antigo, parecido com aqueles grimórios de mago, né? Aquela coisa absurda. E quando ela abriu, voou muita poeira no rosto dela e atingiu boa parte da área dos olhos ali. E graças a esse incidente aí, ela acabou ganhando alguns graus na visão. Então,
Sério, pessoal, muito cuidado, se protege. Poeira não é brincadeira, fungo não é brincadeira, se liga. E depois que você limpar essa poeira toda, você vai perceber que o fluxo de ar ele fica muito mais intenso e a temperatura interna do gabinete diminui, porque os filtros do gabinete permitem mais entrada de ar frio e os coolers rodam melhor para expulsar o ar quente. Outra dica, preste sempre muita atenção na parte da energia da coisa toda. Quando o seu setup está novo, é bem difícil aparecer problema nesse ponto, mas conforme o tempo vai passando, esses problemas eles vão ficando um pouco mais evidentes. Um bom exemplo disso são as portas USB quando seu PC está novo. Elas são uma maravilha, estão tinindo, mas com o tempo vão perdendo a potência no fornecimento de energia. Eu costumo usar uma pecinha aqui para checar a saúde das minhas portas USB e graças a essa pecinha eu já vi que uma das portas na minha máquina já está comprometida, infelizmente. E no meu caso aqui, só trocando de placa-mãe mesmo. Um outro exemplo nessa parte de energia que pode acabar com a tua alegria são os picos de energia. E para resolver isso aqui, eu protegi o setup com esse anti-surto da Clamp. Ele tem um preço bem legal e protege o que você ligar nele. No meu caso, eu liguei todo o meu filtro de linha, que garante uma boa proteção em tudo que tá ligado. Próxima dica é muito cuidado com a umidade. Se você colocou os coolers da forma correta, montou um fluxo de ar consistente, com tudo limpinho, é muito provável que o ambiente interno do seu PC vai ficar mais seco do que o ambiente de fora, o que é ótimo, mas ainda assim é bom você não vacilar e deixar sua máquina o mais distante da umidade possível, como uma parede com infiltração ou até aqueles umidificadores de ar mesmo. No meu caso aqui, eu tenho um umidificador no setup, mas ele fica na direção da saída de ar do PC, que empurra essa umidade para bem longe. Uma outra coisa que eu acho muito legal é a gente colocar algumas plantinhas no setup e até próximo ao gabinete ali. Só que a gente tem que lembrar que planta precisa de água e umidade, e isso é uma coisa que não combina muito com eletrônicos no geral, né? Nesse caso, eu recomendo que você use plantas artificiais para decorar o seu setup, já que elas não precisam de água, né? Você pode limpar com um paninho seco mesmo. E agora, depois de tudo isso, é só você voltar com a sua máquina pro setup, curtir um PC com mais performance e com certeza muito mais bonito, mais arrumado e higiênico, primeiramente, né? E falando em bonito e arrumado, você sabia que eu tô melhorando meu setup aos pouquinhos, cara? Dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz aqui para mostrar como é que tá o setup até agora e me diz o que você achou lá nos comentários. Corre lá para ver.